E aí, pessoal, estamos de volta aqui nesse estilo um pouco diferente de aulas para dar continuidade ao ano letivo e para voltar, mas voltar com aquela memória fresca, eu resolvi começar com uma pequena revisão. Revisão do que eu estava vendo. Essa aula aqui será a aula da frente A. Nós estaremos no capítulo A2 e nós estaremos falando de concentração de soluções. Relembrando aqui, nós vimos alguns tipos de concentração. A concentração percentual em massa por massa, percentual em massa por volume, percentual em volume por volume e percentual em quantidade de matéria por quantidade de matéria. Essas quatro são as percentuais. Nós estudamos também a concentração em gramas por litro, em mol por litro e em partes por milhão. Vamos relembrar cada uma delas, porque eu acho que muitos de vocês não lembram muito bem. Concentração percentual em massa é a concentração que vai me dizer quantos por cento da solução é referente à massa de soluto ou solvente. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu coloquei em relação ao soluto. Como é que eu sei isso, professor? Porque ali na massa tem o índice 1 embaixo. Esse índice 1 diz justamente que está se referindo ao soluto. Se fosse referir em relação ao solvente, qual era o índice? O índice era 2. E quando não tem índice, se refere à solução, que eu calculo a massa, o volume, o número de mols, qualquer coisa de uma solução, somando a massa do soluto e a massa do solvente, nesse exemplo aqui, no caso. Como é que calcula a concentração percentual? M1, a massa do soluto, dividido pela massa da solução. Multiplico por 100% no final, para quê? Para eu ter a porcentagem. Ok? Para eu calcular a concentração em massa por volume, de maneira bem parecida, eu calculo a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Como esse aqui, eu geralmente calculo massa por volume, não é muito utilizado esse aqui para calcular em relação à massa do solvente. Geralmente se calcula a massa do soluto. Essa conta aqui, inclusive, ela é bastante utilizada para indicar teor de ácido acético, por exemplo, no vinagre. E multiplico por 100% para ter a minha porcentagem novamente. Concentração percentual em volume, V1, o volume do soluto, dividido pelo volume da solução. E eu multiplico por 100% para ter o percentual de novo. Percebam que esses primeiros, relembrando, que eles são bem parecidos um com o outro. E o nome diz muita coisa sobre eles. Concentração percentual em volume, eu vou fazer a quantidade de volume de alguma substância, de soluto ou solvente, e multiplicar por 100% para ter o percentual. Professor, se eu não quiser calcular o percentual, se eu quiser calcular em valor decimal, tem algum problema? De maneira nenhuma. É só não multiplicar por 100%. Ok? Não tem problema nenhum. E a concentração em quantidade de matéria, eu calculo dessa seguinte maneira. A concentração é N1, que é o número de mols de soluto, dividido pelo número de mols da solução, multiplicando por 100% para ter a minha porcentagem. Professor, eu não lembro como calcula o número de mols. Não tem problema, tá aí. N1 eu calculo como sendo Mzinho 1, M minúsculo 1, que esse meu M minúsculo quer dizer justamente a massa que eu tenho dessa substância. Digamos, uma questão foi lá e disse que colocou num copo com água 20 gramas de cloreto de sódio, 20 gramas de sal de cozinha. Esse 20 gramas que foi colocado é justamente a massa M minúsculo. E o M maiúsculo é a massa molar, aquela massa que você calcula com os valores da tabela periódica, que para o sal de cozinha seria 23 do Na e 35,5 do Cl. Somando os dois daria 58,5 gramas por mol. Ok? As quatro porcentagens aí. E aí nós entramos de uma extrema importância para a gente, que é a concentração em gramas por litro, que eu calculo ela M1
dividido por V. Sendo que esse meu V é justamente quem? É o volume da solução. E M1 é a massa do soluto. Professor, agora bugou tudo. Porque M1 sobre V pode ser a concentração percentual em massa por volume, pode ser a concentração em gramas por litro, e tem a densidade também, que eu calculo massa sobre volume. Como é que eu vou saber qual dos três tu está falando? Vamos lá. M1 sobre V, se tu estiver falando da concentração percentual, como o próprio nome já diz, geralmente ela vai vir na unidade porcentagem. Ela vai vir com o símbolo de porcentagem em seguida. Essa concentração em gramas por litro, a unidade dela é a massa em gramas e o volume em litros. E a densidade, ela vem geralmente em gramas por ml ou em quilogramas por metro cúbico. E aí só uma coisa que vários professores, inclusive eu sou um deles, que diz para vocês: muito cuidado nas unidades que vocês utilizam. Se vocês não utilizarem unidades aqui, aí sem dúvida vocês vão acabar se confundindo um pouco. Por isso que diz que as unidades são tão importantes. E outra coisa também, outro detalhe importante, a concentração em gramas por litro você calcula com a massa do soluto, M1 sobre V. Se você estiver falando de densidade, você não vai usar M1, você vai usar a massa da solução, M sem índice. Então tem essa diferença também, que tem que tomar muito cuidado com o que a questão está dizendo. Ok? Concentração em mol por litro, outra de extrema importância, outra que é comum demais cair em vestibular, cair em Enem. Eu calculo ela da seguinte maneira: N1, número de mols do soluto, dividido pelo volume em litros. O próprio nome já diz isso. Como é que eu calculo esse meu N1? Relembrando, M1, a massa que eu tenho do soluto, dividido pela massa molar do soluto. E aí, no final, a massa molar fica multiplicada por V, porque os dois estão no denominador. Muito cuidado com a unidade. A massa sempre em gramas, massa molar, gramas por mol, volume em litros nesse caso. Muito cuidado com as unidades, de verdade. As unidades são de extrema importância. E a última concentração é a concentração em partes por milhão. Essa concentração aqui, ela é muito utilizada para medir a presença de alguns gases na atmosfera, a presença dos remédios em fármacos. Por quê? Porque eu pego uma quantidade muito pequena e comparo ela com uma quantidade grande. Por exemplo, aí nesse caso, M1, que seria a massa do soluto, dividido pela massa da solução. Só que essa minha massa do soluto tem que estar em miligramas. E a massa da solução tem que estar em quilogramas. Isso aqui é muito utilizado na farmácia para se ter um controle melhor de quanto tem qual a dosagem de cada fármaco nos remédios, para evitar problemas, evitar efeitos colaterais. E na nossa atmosfera, para calcular a porcentagem, a quantidade que tem de poluentes na atmosfera. Relação entre concentrações. Nós vimos 7 concentrações agora. Só que algumas delas podem ser relacionadas, podem ser comparadas uma a outra, por assim dizer. Eu posso transformar de uma para outra. Como é que eu faço isso? A primeira relação que eu quero mostrar para vocês é que envolve a concentração em gramas por litro, a concentração em massa por massa e a densidade. Como é que fica a concentração em massa por massa? Ela é M1 sobre M. Percebam que nesse caso eu não estou utilizando a percentual, eu não estou utilizando a porcentagem dela, eu estou utilizando apenas o valor decimal. Se eu quiser utilizar a porcentagem, tem problema? De maneira nenhuma. Só que no final das contas teria que dividir por 100% para retirar essa porcentagem. Ok? A densidade eu calculo M da solução, a massa da solução, pelo volume da solução, que eu fico com o volume da solução igual a massa dividido pela
densidade. Por que eu fiz isso? Porque eu queria isolar por artifícios matemáticos, isso tudo a matemática permite que eu faça, isolar a massa do soluto na primeira e o volume na segunda. Porque agora, com essas duas, eu posso substituir essas duas na terceira, que é a concentração em gramas por litros. Que a concentração em gramas por litro eu calculo como M1 dividido por V. M1 por V, eu posso substituir M1 pela primeira equação que eu tinha calculado, que fica concentração em massa por massa vezes a massa da solução, dividido por quem? Quem é o volume da solução? Eu vi na segunda equação que o volume da solução é a massa dividido pela densidade. Então, eu tenho aí agora uma divisão de duas frações. Como é que eu faço uma divisão de duas frações? Pela matemática, ela me ensina que eu faço. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica Cm sobre m vezes m, vezes a densidade dividido pela massa. Como fica massa em cima, massa embaixo, eu termino com essa relação final. A concentração em gramas por litro vai ser igual a densidade vezes a concentração em massa por massa. Ok? A massa solução foi cancelada. Essa relação ela é muito boa porque ela permite que você calcule uma concentração com base nas outras, sem necessariamente precisar saber quem é o soluto. Porque se você não sabe o soluto, você não vai saber... não sabe quem é o soluto, não sabe quanto tem da solução. Você consegue fazer isso sem precisar desses valores extras. Você só tem os valores das concentrações, que muitas vezes esses valores são dados na questão, ou se você estiver trabalhando no laboratório, esses valores são dados nos rótulos dos elementos, nos rótulos das soluções dos elementos. Ok? E a segunda relação que eu queria mostrar para vocês é a relação entre o mol por litro e gramas por litro. O mol por litro eu posso escrever como M1, M minúsculo 1, a massa de soluto, dividido pela massa molar de soluto vezes o volume. Eu quero isolar disso aí a massa do soluto. Então, como é que eu faço? Para isolar o M1, eu passo a massa molar e o volume multiplicando. Um outro artifício matemático que eu posso fazer. Dando no final essa aí. M1, a massa do soluto 1, vai ser igual a concentração vezes a massa molar de 1 vezes o volume. E pegando agora essa segunda equação, a concentração é igual a concentração em gramas por litro é M1 sobre V, eu posso pegar esse M1 e substituir a primeira equação nele, que fica como concentração em gramas por litro vai ser igual a concentração em mol por litro vezes massa molar de 1 vezes volume dividido por volume. Acho que perceberam uma coisa aí, né? Volume sobre volume. Se tem uma coisa no numerador e a mesma coisa no denominador, e no caso no numerador está sendo multiplicado, não somado, eu posso cortar eles, ficando no final essa relação aqui. A concentração em gramas por litro é igual à concentração em mol por litro vezes a massa molar de 1. Ok? Lembrando que tudo isso, essas equações que eu calculei, essas relações, só foram possíveis devido aos artifícios matemáticos que nos são disponibilizados. Ok? Isso tudo aqui que eu fiz foi muito... Vocês devem ter percebido que isso aqui foi mais matemática do que química em si. Nós iremos ver a aplicação disso em química na resolução de exercícios daqui a alguns minutinhos. Na resolução de exercícios, nós vamos ver como essas equações são aplicadas em questões de química. Fator de correção de unidade. O que é um fator de correção de unidade? Eu falei para vocês alguns minutos atrás, agora há pouco, que nós temos equações, nós temos concentrações que são calculadas de maneiras parecidas, mas que têm unidades diferentes. Então, se eu vou fazer uma comparação entre as duas e elas têm unidades diferentes, eu tenho que ter um valor que eu vou multiplicar eles
de maneira a corrigir essa unidade. Quais duas relações, quais as concentrações eu estou falando? Na primeira relação em específico, quando eu falo de densidade e concentração em gramas por litro. Porque a densidade ela é expressa em gramas por ml e a concentração em gramas por litro. Ml e litros têm uma diferença aí de 1000 unidades. Um é 1000 vezes maior que o outro. Então, para eu adequar essa unidade, eu tenho que multiplicar essa equação por 1000, de maneira que essa unidade seja tirada, essa diferença seja zerada. Professor, mas na questão a densidade já veio em gramas por litro. Preciso usar esse 1000? Não. Esse 1000, esse fator de correção de unidade, ele só é utilizado quando a densidade vem em gramas por litro e a concentração em gramas, desculpa, a densidade vem em gramas por ml e a concentração em gramas por litro, quando são unidades diferentes. E aí a relação fica dessa maneira. Concentração em gramas por litro é 1000 vezes a densidade vezes a concentração em massa por massa. Lembrando que essa concentração em massa por massa, como eu não estou na forma de porcentagem, ela não tem unidade, ok? Ela é adimensional. Por isso que eu nem preciso fazer correção dela, porque ela não tem unidade, ela não vai interferir em nada da minha conta. Nas unidades, estou falando, obviamente, né? Ok, gente? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco nós teremos a resolução de questões com vocês, tira dúvidas. E aí, estou aqui para o que precisar e nos vemos na próxima aula. Valeu!